peço para a pessoa falar assim de livre e espontânea pressão. Mas alguém consegue me dizer o que vocês entendem por fé? Fé é você ter certeza, ter convicção naquilo que você não vê. Bom, isso aí está em Hebreus, né? É uma das definições clássicas de fé que a gente tem. E o que mais? Vamos lá. Alguém tem mais algum exemplo? Eu acho que Para fé? Eu acho que fé para mim é aquele momento em que você não pode fazer mais nada e quando você entrega nas mãos de Deus. Cheguei até um ponto que não tem mais o que fazer. Então aqui quando a gente coloca nas mãos de Deus é fé, que ele que pode agir, né? Eu entendo, uma vez eu vi uma definição de fé que eu achei muito interessante nesse sentido. Fé é o momento em que você não pode fazer mais nada e só Deus. Então é um momento que eu entendo como ser fé, é isso aí. Muito bom. Alguém tem mais alguma definição de fé? Ou vocês acham que vai tudo mesmo nesse sentido? Muito bem. Eu creio que fé. Nós temos um carro. Então nós temos a alavanca do carro. Aquela alavanca é uma peça principal para movimentar o seu veículo. Então, para mim, a fé é aquela alavanca principal da minha certeza daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu estou fazendo. Ela é o firme fundamento das coisas que nos espera, as coisas invisíveis e as invisíveis ainda, né? Eu creio que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta eu fazer uma coisa se eu não tiver certeza daquilo que eu estou fazendo, né? Muito bom. Então, eu acho que fica bem claro para todo mundo que a fé é algo central, é algo que dentro da vida cristã é algo central. Assim, a gente vê muito do que a gente falou aqui tem amparo bíblico, ou seja, estão baseadas em versículos, em textos que a gente viu na Bíblia. E a fé, uma das definições que eu gosto de fé é confiança. Mas confiança às vezes parece uma palavra muito mais simples, às vezes a gente acha que fé é uma palavra muito mais profunda do que confiança, porque confiança é uma coisa que a gente está no nosso dia a dia, mas confiança envolve algumas coisas, do tipo, se eu confio nos irmãos, por exemplo, eu tenho segurança de, por exemplo, contar um segredo meu, porque eu confio que o meu segredo está seguro com os irmãos. Então, antes de eu contar o segredo para os irmãos, eu já sei que ele está seguro. Então, eu não concretizei o ato de eu contar o meu segredo, mas eu já sei que eu posso contar esse segredo para os irmãos, porque ele estaria seguro com os irmãos, porque existe uma relação de confiança. A fé, ela tem muito dessa questão da confiança. Por que eu confio nos irmãos? Porque eu conheço os irmãos. E ao conhecer os irmãos, eu posso esperar como que os irmãos vão se comportar. Então, antes dos irmãos se comportarem ou fazerem algo, por eu conhecê-los, eu confio neles. A fé tem um pouco disso, só que, ao contrário de ser uma pessoa
uma pessoa física, um ser humano que está do meu lado, essa mesma confiança, e até maior, eu deposito em Deus. Então, por exemplo, Adão e Eva, eles se relacionavam com Deus de uma maneira direta. E quando Deus vinha ao jardim e conversava com eles, falava das coisas para eles, Adão e Eva confiavam naquilo que Deus falava. Adão e Eva tinham fé em Deus. Então, quando a gente está falando de fé, muito do que a gente está falando é da nossa confiança de que, por conhecer o Deus que a gente conhece, a gente pode tomar certas atitudes na nossa vida confiando em Deus. A gente anda confiando em Deus. Então, essa é uma definição que eu gosto. E quando a gente pensa na fé como essa confiança que vem de um conhecimento de Deus, a gente consegue talvez entender porque muitas vezes a nossa fé falha, a nossa confiança falha. E eu estou falando de confiança porque muitas vezes a gente acredita que fé é acreditar com força, do tipo, eu tenho fé de que eu vou comprar um carro novo amanhã. E aí você vai ficar acreditando, eu vou comprar. Aí você vai abrir a sua conta do banco no outro dia e não tem dinheiro para comprar o carro. Aí você fala, nossa, acho que eu não tive fé o suficiente. Eu vou então, no outro dia, fazer a mesma coisa. Vou acreditar que o dinheiro vai brotar na minha conta. Eu vou acreditar com toda a minha força e o dinheiro não aparece. Muitas vezes a gente acha que fé é isso. O quanto mais eu acredito, quanto com mais força eu acredito que algo vai acontecer, essa coisa acontece. Isso não é fé, isso é misticismo, tá? Se você pega, por exemplo, livros tipo O Segredo, A Força da Vontade, A Força das Palavras, você fica repetindo umas palavras para ver se aquilo acontece, A Força da Atração, isso não está na Bíblia. Tá? Isso nasce do nosso misticismo comum. E a gente às vezes mistura isso, né? Porque lá no mundo lá fora isso acontece muito, né? As pessoas falam, não fala tal coisa porque atrai. E aí, ou então fala e pensa tal coisa porque atrai. A Bíblia não fala disso. Isso não é fé de acordo com a Bíblia. A fé é mais profunda, porque ela envolve conhecimento de Deus. Eu acho que essa é uma primeira lição importante. Mas vamos ver na prática, então, através da palavra de Deus, uma pessoa que teve crise de fé. E aí eu vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 73. Eu vou ler aqui, vou ler na NVI, tá? E os irmãos podem acompanhar na leitura de vocês. Salmo da família de Asaf, Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles vestem de violência.
De seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados aumentam as suas riquezas. Certamente, me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei nos santuários do Senhor e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude contigo era como de um animal irracional. Contudo, estou sempre contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Amém? Amém. Eu vou pedir para os irmãos fazerem uma leitura silenciosa desse salmo de novo. Então vocês vão ler agora para vocês. E aí eu vou dar um tempinho, é bem curtinho mesmo. Vocês tentem achar algo que chama a atenção e aí eu vou abrir um espaço para vocês falarem o que vocês acharam, algo que chamou a atenção de vocês nesse salmo, antes de eu começar a minha explicação. Lembrando que estamos falando aqui de crise de fé, então tentem notar toda a crise do autor dos salmos aqui. Então, para quem chegou agora, estamos lendo o Salmo 73. Pode fazer uma leitura silenciosa e depois a gente vai comentar um pouco a leitura do Salmo 73. Se você quiser aparecer aí, como é que eu falo? E aperta. Aqui, ó. Seu taque é pequenininho. Tá. Tudo bem, tá bom. Fala. Fala bom dia, Vinícius. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Bom dia, Tá irmão. tentando. Bom dia. Viu? Ô, meu tio. Opa, tudo
Tudo bem? Tudo bom? Joia. Cheiro, né? Aí pra silenciar, você vem aqui. Vamos lá, meus irmãos. Alguém aí teve algo que chamou a atenção na leitura do Salmo? Algum versículo que lhe chamou a atenção? Um momento aí para os irmãos compartilharem da leitura de vocês. O que me chamou a atenção é a sinceridade do salmista, que ele falou que ele quase desliza, né, velho? E teve um momento que ele até teve inveja. Ele até teve inveja dos mal que prosperava. Eu acho que essa sinceridade que muitas vezes falta a nós. E isso me chamou muita atenção. Com certeza. Esse é um ponto, né? É muito difícil a gente assumir que tem crise de fé. Ainda mais, sei lá, eu sou presbítero, dou aula na EBD, faço seminário. Eu tenho tudo para não ter uma crise de fé e às vezes tenho. O Asaf, ele era como se fosse o líder do louvor na época. Ele que escreveu esse texto. Ele era aquela pessoa que ficava em evidência. Junto com Davi, ele é um dos maiores salmistas que tem. Então, você imagina um título tão grande, a pessoa assumindo que tem uma crise de fé. Alguém tem mais alguma coisa para... Ô Vinícius, o verso 8, eu achei interessante que ele fala, né? Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, né? Numa outra linguagem diz, né? Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência. A gente tem visto muito isso hoje, né? Nos dias de hoje, os maus aí têm falado, né, maliciosamente, maldosamente, né? E usado de violência, né? Então isso às vezes tira um pouco da nossa fé, gera um pouco de crise, né? Onde que está Deus que permite tantas maldades, tantas violências, né? Então eu entendi que esse versículo 8 aqui, ele é bem interessante nesse sentido aí. Legal. E ele também, a gente olhando para a vida dos ímpios, a nossa fé pode até ser abalada, porque tem muitos ímpios muito mais prósperos do que a gente que Exatamente. diz, entre aspas, que serve a Deus, que ama a Deus. Quando a gente olha para a vida dos outros, a gente esquece de olhar para Deus. Exatamente. Muito bom. Alguém tem mais algum comentário? Vini, então, eu achei que me chamou a atenção foi o versículo 16, que fala: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Então, realmente, de nós mesmos, né, a gente nunca vai entender, né? E só realmente chegando aos pés de Deus mesmo. Exatamente. Só pela graça e misericórdia dele. Alguém mais? O versículo 26 é o que chama a atenção também, né? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha herança para sempre. No Salmo 13, ali o salmista ele repete 4 vezes: até quando, Senhor, ocultará de mim, diante de mim, nas minhas tribulações, na minha dor? Quando o nosso coração se sente tão distante, tão amargurado, parece que você perdeu a esperança, tudo está ao contrário, ver os ímpios se prosperando e você com aquela vidinha que você está. Mas esse salmista, ele diz: Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. O que chama a atenção nisso, né? É que por mais que nós lutemos,
você não se prospera, mas nós temos algo muito mais superior. As coisas que nós não vemos é que são herança que nos aguarda, né? Que Deus possa nos abençoar nesse versículo 26. Muito bom. Amém. Muito obrigado, gente, pelos comentários. E, Vinícius, Oi, Vinícius, pode o falar. 28 também me chamou muita atenção, né? Pode falar. Com essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, no nosso país, o salmista aqui fala, ó, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor Deus põe em ti o meu fruto. Então, as pessoas hoje em dia estão se repetindo muito em Deus, pedindo muito para Deus para acabar tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. E a gente tem o refúgio de Deus na nossa vida. Porque, ai da gente, se não for Deus na nossa vida. Esse versículo 28 me chamou muita atenção. Amém. Muito bom. É a conclusão, né, de tudo isso. Sim. Eu acho esse salmo ele é didático para a gente entender as nossas crises de fé, aquele momento em que a gente deixa de confiar em Deus. Helena, eu só estou vendo agora. Ele começa com uma afirmação. E eu gostei muito da versão da NVI, porque ela traz, ela deixa isso bem claro, assim, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Ele está falando, com certeza, Deus é bom. Quanto a mim, ou seja, Deus é bom, com certeza. Eu já não posso garantir. O Salmo ele já começa com esse tipo de sinceridade. Não existe um momento em que Deus não deixou de ser bom. Deus ele é bom desde antes da fundação do mundo e ele continuará sendo bom até o final dos tempos. Isso é uma certeza. A única incerteza que temos somos nós mesmos. Nós não somos bons o tempo todo. Nós não somos constantes o tempo todo. Nós somos inconstantes, a gente é levado por desejos, por vontades, e muitas vezes os nossos desejos e as nossas vontades tomam o lugar de Deus. Por exemplo, quando a gente volta lá para o Éden, que foi o começo dos nossos estudos, quando a gente volta lá para o Éden, tem um momento de ruptura com Deus, que é quando Adão e Eva desejam ter o conhecimento que Deus tem. Eles desejam entender o mundo como Deus entende, eles desejam ocupar o lugar de Deus na sua própria vida. Eles colocaram esse desejo que eles tinham no lugar de Deus e passaram a ser governados pelos seus próprios desejos. E aí a gente vê hoje um mundo todo que ele é governado por pessoas que colocaram os seus desejos, as suas paixões e as suas vontades no lugar de Deus. E a gente está sofrendo as consequências disso, a gente vê as consequências disso o tempo todo. As pessoas elas estão correndo atrás das suas próprias carreiras, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. E tudo isso porque um dia alguém, a humanidade, resolveu colocar os seus próprios desejos no lugar de Deus. Então, quando a gente vê o salmista colocando isso já no começo, ele está falando, tem um princípio aqui que não vai se quebrar. Tem algo que a gente não pode esquecer nunca. Deus, ele é bom. Mas eu tenho um mais ali nesse salmo. E esse mais é a humanidade. Esse mas, esse porém, é o ser humano que, de vez em quando, leva e coloca os seus próprios desejos no lugar de Deus. E aí a gente vê que o salmista ele fala, olha, eu quase tropecei porque eu tive inveja dos ímpios.
E aí ele começa a descrever os ímpios para a gente. E os ímpios, eles eram pessoas orgulhosas, eles eram pessoas que buscavam acumular mais e mais riquezas, eles eram pessoas que gostavam de colocar o seu orgulho como um colar, sabe aquela coisa que você... quando eu era criança e gostava de chamar atenção, minha mãe delicadamente falava para mim, você quer chamar atenção, coloca uma melancia no pescoço. Porque aquilo que a gente coloca no pescoço é o que chama atenção, que a gente mostra. O ímpio, ele tem o seu próprio orgulho, a melancia que o ímpio coloca no pescoço é o seu próprio orgulho. E aí ele começa a querer chamar atenção, a estar no lugar de destaque, a ocupar o melhor lugar na mesa. E essa regra, essa atitude que a gente vê num salmo que foi escrito há coisa de 5, 6, 7 mil anos atrás, se repete até hoje. As pessoas continuam ainda querendo ocupar os melhores lugares de destaque. E aí a gente pode até falar, não, eu sou uma pessoa super desapegada desses bens materiais, mas existem muitos lugares de destaque diferentes. Como, por exemplo, você pode não ter nenhum apego material, mas, por exemplo, o pessoal que está na faculdade hoje é muito tentado a ser o intelectual da semana, a ser o cara que aparece, que fala bem, que é bonito, que sabe de todas as coisas. Ou então a pessoa que vive nas redes sociais, ele é a pessoa que quer ter a foto mais bonita, que quer ter mais likes, que quer ter mais isso. Existem aquelas pessoas que estão correndo atrás, sei lá, da sua própria carreira pessoal e quer ocupar os cargos mais altos na sua empresa. Existem muitos lugares de destaque que a gente pode almejar. E o mundo que a gente vive hoje é um mundo em que poucas pessoas ocupam esses lugares de destaque e as outras pessoas estão se matando para um dia conseguir chegar lá. Essa é a regra do mundo. E por que essa é a regra do mundo hoje? Porque as pessoas vivem tentando satisfazer os seus próprios desejos e as suas paixões. Então as pessoas colocaram o salmista, quando ele olha esse mundo, ele tem inveja do ímpio, porque o ímpio conseguiu os lugares de destaque, porque o ímpio conseguiu o maior número de likes, porque o ímpio conseguiu a promoção, porque o ímpio ele conseguiu o título de doutor mais rápido que você. Ou seja, o salmista está olhando para tudo aquilo e ele fala, caramba, eu estou aqui, eu sirvo a um Deus que é bom, só que quem está colhendo os louros da vitória é o ímpio. E o ímpio, ele nem leva Deus em conta. Se você vai conversar de Deus com o ímpio vai falar, Deus não está nem aí para isso. Vai cuidar da sua vida. Se valoriza, vai fazer outra coisa. Você está perdendo tempo, acordar cedo no domingo para beber, ou sei lá, ler a Bíblia, ou deixar de mentir para levar vantagem. Cuida da sua própria carreira. Isso é o que os ímpios falam. Eles agem como se não houvesse Deus. E nós somos tentados todos os dias a agir dessa maneira. Ainda mais quando, no meio da nossa vida e que a gente tenta viver com integridade, a gente passa por problemas. E as pessoas que não têm essa mesma preocupação de viver uma vida íntegra não passam por esse tipo de problema. E aí a nossa confiança começa a falhar. Por quê? Porque o meu desejo era ocupar os lugares de destaque. E eu não recebi isso, eu me frustrei. E eu fiz tudo o que eu fiz, eu fui um bom cristão e tudo isso, eu amei o próximo, eu sigo Jesus, eu participo da EBD, acordo cedo, e eu ainda levo problema em cima de problema, em cima das costas. Isso põe a fé de muita gente em xeque. É o que o salmista se viu ali.
E ele falou, por pouco eu não tropecei. Por muito pouco eu não tropecei. Por quê? Porque eu me senti tentado a falar e agir como os ímpios. Ah, Deus não existe, Deus não está se preocupando comigo, eu vou seguir a minha vida, eu vou viver a minha vida ímpia mesmo, e quem sabe um dia eu chego no lugar de destaque que eu tanto quero. Esse é a crise de fé. Esse é o momento em que o ímpio parou, esse é o momento em que o salmista quase deixou de confiar em Deus. E muitas vezes a gente se encontra nesse limite da nossa fé. Nesse momento em que a gente olha e fala, caramba, mas não está valendo a pena. Não estou recebendo nada em troca. Quem quer rir tem que fazer rir, né, Deus? Quando é que chega a minha hora? E aí foi nesse momento em que o salmista, ele agarrou a boia. Sabe quando você está no mar, assim, aquela figura do náufrago, e ele está quase afogando e vem uma boia, assim, ele se agarra naquela boia? A boia que ele agarrou foi quando ele foi à casa do Senhor. E aí a gente tem que lembrar de como que o templo significava pro povo de Israel no Antigo Testamento. O templo era a presença de Deus. O templo era um espaço físico onde Deus estava lá. Quando ele vai na presença de Deus, as coisas voltam para o lugar. Por quê? Porque Deus volta a ser Deus e não os nossos desejos. Quando Deus volta a ser Deus, quando Deus é colocado no posto de Deus de novo, como se ele tivesse saído de algum momento do controle do universo, mas quando nós colocamos a Deus como Senhor de nossas vidas, as coisas voltam ao lugar. Porque aí ele vai olhar não pela perspectiva do mundo, mas ele vai olhar pela perspectiva do próprio Deus. E aí ele vai olhando para o que Deus fala, o que Deus é, o que Deus sempre foi, a certeza de que Deus é bom. Ele vai olhar para o mundo e ele vai falar, se Deus é bom, esse mundo é ruim. E aí ele vai perceber uma coisa importante. Os louros da vitória, os likes no Instagram, o título que você adquiriu, o posto que você ocupa, o momento em que você está na sua carreira, tudo isso é passageiro. E é isso que ele percebe. Deus, ele é bom, continua sendo bom e será bom para sempre. Deus é esse porto seguro. Enquanto as nossas paixões, elas são passageiras. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conquistar uma coisa que você quis muito tempo e passou 2 semanas, aquela coisa que você conquistou e batalhou tanto para ter, ela entrou na sua rotina e seu desejo já colocou outra coisa no lugar. Porque as nossas conquistas, a vitória que o mundo nos oferece é uma vitória passageira. Tudo isso passa, se desmancha, acaba, a beleza acaba, a riqueza acaba, até a sabedoria se torna obsoleta de vez em quando. Deus, ele não está sujeito a essas mudanças, porque Deus não é as nossas paixões. E aí, quando o salmista coloca Deus no lugar certo, todas as outras coisas voltam para o seu devido lugar. Aí ele se percebe agindo como louco. Ele vai comentar, eu estava agindo como um animal irracional. Como os animais que estão buscando e vivem pela própria sobrevivência, matando uns aos outros, ele se vê dessa mesma maneira. Ele fala, como eu estava sendo tolo, procurando as mesmas coisas passageiras que o mundo está me oferecendo.
Porque aí, quando ele coloca Deus na perspectiva correta, quando Deus volta a ser o centro, ao ser o Senhor, e você receber o bem de Deus, todo o resto se organiza. E aí ele começa a falar e chega na conclusão, né? No versículo do 26 até o 28. Ainda no coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quando Deus entra no centro, você começa, primeiro, a não ter medo de perder esse bem que você conquistou, porque Deus não se perde, Deus ele não vai ficar obsoleto, Deus ele não está ameaçado por um funcionário mais novo e mais jovem que chegou na empresa, Deus ele não é ameaçado por um título maior que o seu, Deus não é ameaçado por uma conta bancária maior que a dele, porque nada se equipara, se iguala a Deus. E aí você começa a perceber que todo bem que você recebe vem de Deus. E aí, mesmo que você não tenha a refeição que você sonhou, ou a refeição que os ímpios agora estão comendo, do melhor e do mais caro, você sabe que aquilo que você tem, Deus te deu. E você vai começar a viver como aquele hino que a gente canta, né? De quantas bênçãos, quantas são. E que se a gente for ficar contando todas aqui, a gente se perde. Porque Deus continua nos abençoando, mesmo quando a gente para de perceber. Então a crise de fé não é uma crise de que Deus te abandonou. A crise de fé é uma crise de perspectiva, de você não estar percebendo as coisas pela ótica de Deus. E aí, o que fazer nesse momento? Quando a fé está em crise. O salmista vai até a presença de Deus. E que talvez o que caiba a nós quando passar por crise de fé, se você estiver em crise de fé, é ser sincero com isso, como foi comentado anteriormente. Derrame as suas crises de fé diante de Deus também. Fala, Deus, olha, eu não estou entendendo, não faz sentido. E aí uma coisa interessante, o salmista, em algum momento ele fala, olha, eu estou olhando para tudo isso e eu não consigo entender. Muitas vezes a gente quer entender Deus nos seus mínimos detalhes. A gente quer entender como funciona cada ato, cada gesto de Deus. Vocês já se perguntaram de onde vem essa curiosidade? Por que a gente precisa entender Deus nos mínimos detalhes? Muitas vezes a gente quer entender Deus como uma forma de controlar Deus. Muitas vezes conhecimento também é controle. Muitas vezes a gente quer ter uma explicação certinha de como é Deus, de capa a capa, para a gente poder ter o controle da situação. E o que o salmista entende aqui é que se ele for olhar para o mundo aqui fora e tentar entender tudo, ele não consegue. Ele só consegue quando o conhecimento vem de Deus para ele. É aí que as coisas entram no lugar. Porque aí não é ele conhecendo Deus, sabe, explicando Deus do começo ao fim. É Deus se revelando a ele como Senhor de todas as coisas e como ponto final de todas as coisas.
O que o salmista percebe é que Deus é quem dá o ponto final da história. Que não é, por mais poderoso que os homens podem se tornar, eles não podem perpetuar esse poder, essa riqueza, essa beleza, esse conhecimento, porque todo poder, toda riqueza, todo bem, todo conhecimento provém de Deus. E Ele é o ponto final das coisas. E só quando você recebe conhecimento, poder, riqueza, felicidade de Deus, que você tem certeza que essas coisas são eternas. E aí você pode chegar na conclusão, o salmista chega de que a quem tenho eu no céus? Amém?